é muito feliz, já é uma boa invenção, o do ficar. Então, era em Santa Maria. Vim para a faculdade, vim só para a faculdade, para cá, e fiquei, me querenciei. Então, quero dizer que eu gostei daqui. E, Muito, muito. que legal. Em Santa Maria não tinha psico. Tá preparado? Não tinha. A psicologia da Santa Maria foi uma de um período intermediário tardio, vamos dizer assim, quando já tinha em vários outros lugares, já tinha em Passo Fundo, já tinha em Caxias, já tinha em Rio Grande, Pelotas, Ijuí, nas grandes cidades já tinha, Santa Maria ainda não. Santa Maria começou a faculdade, quero dizer para vocês, nos anos 90, pouquinho antes de vocês nascer. Olha só, mas A faculdade de Santa Maria foi uma das últimas das cidades grandes, assim, a começar. Já tinha Santa Cruz Poxa, e que legal. Show. Santa Maria. Eu participei dessas discussões. Foi meados de 90 que começou Santa Maria, a faculdade. que Bom, legal. vamos dando início aqui então para a mesa, Sim. porque a gente já está. Depois desse esquenta recuerdos aqui. Não, é bom uma conversinha de corredor, né? Daí a gente às vezes entra direto, já entra frio assim e faz a tua fala aí. Nem sempre funciona, né? Não funciona para todo mundo. Então é interessante a gente ter esse esquenta assim, né? Esse aconchego assim, conhecer as pessoas. Muito legal. Então a gente vai começar aqui, essa é a mesa de luta antimanicomial. Meu nome é Júlio Fernandes, eu sou estudante de psicologia, eu estou no quarto semestre aqui na PUC também. Eu faço parte do DAPSE, assim como nossos colegas que também estão aqui, o Gui, a Olivia, a Celina, a Sofia que não está presente, a Maria. Mas a gente vai dar início, então, para a mesa de luta antimanicomial, que é um assunto tão importante para a gente debater, né? Principalmente se a gente for pensar no contexto, como as outras palestrantes tocaram antes, no contexto que a gente está vivendo de um neoliberalismo, né? Então, a condição que a gente tem hoje é de produção, e essa lógica de produção acaba também influenciando em como esses corpos que não produzem, eles vão ser colocados dentro da nossa sociedade, né? Então, nisso a gente vai pensar aqui como que isso se dá, né? Quais corpos são bem-vindos, quais corpos não são bem-vindos, né? O que é um corpo produtivo, o que não é, o que pode ficar aqui com a gente, o que não pode, né? Então, eu vou convidar a Sandra para fazer a fala dela aqui. A gente vai ter 30 minutinhos de fala e depois a gente vai fazer perguntas e respostas com mais 10 minutinhos. Então, eu vou pegar o currículo aqui da Sandra. É... Vamos lá, né? Vamos se aventurar aqui no currículo da Sandra, porque, enfim, a mulher tem muita experiência, né, gente? Então, a Sandra, ela é psicóloga, psicanalista, ela é professora da residência integrada multiprofissional da URGS, coordenadora de projetos sociais de saúde, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, né? Conselheira da Fundação Perseu Abramo, integrante do GT de apoio aos enlutados da AVICO, da Associação de Vítimas da Covid-19, membro da FGSM e é militante dos direitos humanos, da saúde coletiva e da luta antimanicomial. Então é isso, eu vou te passar a palavra, Sandra, sem mais delongas. Né? Muito, muito obrigada. Quero dizer que vocês vão, não sei se vocês vão ter essa marca que eu tenho, que é a gente se sente em casa, viu? Depois que a gente faz a faculdade, e são tantos anos, não sei como é que era no meu tempo, a história do meu tempo é coisa de tia, né? Mas o que posso fazer? No meu tempo, só tinha uma turma e era Destravou um pouquinho. 60 pessoas, 90. Agora voltou. Deu É, uma estabilidade na conexão. avisa aí. Era, então, nos anos 70, 75, 76 a 80, a faculdade era uma turma só durante o dia, portanto já tem um corte de elite aí. Era uma turma só, era uma turma durante 5 anos. Necessariamente a gente ia formando uma certa comum e comunidade entre a gente e de afinidades. Então, voltar à PUC é a matriz, né? Onde a gente se formou psicóloga
eu voltei para lecionar, eu me formei em 80, lecionei em 82 a 87, e aí eu conheci a saúde pública. Nós estávamos falando antes do Sistema Único de Saúde. Eu quero dizer para vocês que naquela época a gente tinha uma cadeira sobre psicologia comunitária, que ficava na psicologia clínica. Era uma aula dada por uma única professora que trabalhava, felizmente, acabou sendo a minha professora de referência, a Clarice Averbuch, que hoje está na França, em Lyon, é psicanalista lá, trabalha com criança e adulto também. E ela estava no Murialdo, no São José do Murialdo, que é aí pertinho, olha só, é perto da PUC, lá no São José, onde então tinha um estágio comunitário e depois uma residência em saúde comunitária multiprofissional, onde então eu fiz a minha formação. Ali eu me dediquei, teve a minha decisão de vocação, que era para saúde pública e políticas públicas. O jeito da gente trabalhar de exercício profissional hoje é diferente também, se diversificou, mas a gente tinha também outro certo circuito de trabalho quando a decisão era social e clínica, que era no serviço público, no caso na saúde, né? Uma outra parcela do tempo no consultório, na clínica direta, vamos dizer assim, clínica de consultório, clínica social na saúde pública, no meu caso saúde pública, outras vezes era na educação ou outras frentes, e lecionando, e na universidade. Então, esse tripé do exercício profissional e do métier se dava na formação, no serviço público, construção de política pública e consultório. Então, essa é uma certa matriz assim que nos formava. Não sei, hoje tem maior diversificação. E os movimentos sociais que mais existiam eram movimentos estudantis, então por isso nós fomos para o DAIP, e movimentos estudantis pela democracia. Vocês imaginam que nós estávamos na ditadura, lutando por aberturas e direitos humanos, no tema dos direitos humanos. O que eu digo também, que é diferente da época e daquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque foram raízes, vamos dizer, que estão na base depois do movimento da luta antimanicomial. Lutar por direitos humanos, por democracia. E na comunidade, a época era o início das associações de bairro, da formação do movimento por moradia, na época, pela posse das casas onde viviam. Era uma expressão usucapião, pessoas que tinham uma luta pela posse da casa e onde viviam e do terreno, onde as pessoas então buscaram ter o direito de continuar vivendo e ter a posse desse território. Então, ali no Murialdo, a gente trabalhava com um grupo de nervosas, chamavam-se assim, grupo de alcoolistas, por exemplo. Então, fazíamos plantão, trabalhávamos 24 horas por dia, o serviço, né, ficava aberto 24 horas por dia, 7 dias na semana. A gente fazia visita domiciliar, então nosso trabalho era no território, de vínculo com a família, com o grupo familiar, o prontuário era familiar, e organização social e comunitária. Então, tínhamos tanto o grupo de nervosos como na época, e grupo de alcoolistas, como apoiávamos a formação de grupo de associações comunitárias. Então, algumas lideranças que estavam no nosso grupo de alcoolistas ou das nervosas, em geral eram mulheres, né, dos nervosos, também formaram as associações comunitárias que lutavam pelo direito à moradia. Então, os movimentos, junto, Murialdo até hoje tem a igreja, né, tinha o movimento da igreja, social, das comunidades de base, no caso a igreja católica. Então, um movimento comunitário estava vinculado à igreja, o outro movimento era da organização comunitária com a luta por moradia, e um outro social mais ampliado, vamos dizer assim, pela luta pelos direitos humanos e democracia. Tá? Também, já na residência, nos anos 80, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com, então, Encruzilhada Natalino,
com a ocupação de terra e assistimos e estivemos juntos, acompanhamos, pelo menos, a criação do Movimento Sem Terra, no Rio Grande do Sul. Então, nós éramos, na nossa residência, nós tínhamos a oportunidade de dar assistência à saúde às famílias que estavam assentadas, e assentadas não, estavam acampadas lá no Encruzilhada Natalina. Então, para vocês terem esse caldo, vamos dizer assim. E o Murialdo, por sua vez, tinha... O que a ditadura fez, tá? Ela permitiu, era uma teoria isso, de Estado, que é ter válvulas de escape, de respiros para a esquerda, para não sufocar, entende? E também que não era a esquerda armada, né? Mas de espaços de inquietude ou de criação de trabalhos novos com comunidade. Então, o Murialdo, no Rio Grande do Sul, foi um desses lugares, tá? Que agregou muita gente, vinha gente do Brasil inteiro para fazer formação nesse trabalho junto à comunidade, sabendo que muitos dos residentes fariam um trabalho, além do trabalho de formação técnica, política, também de política social. Então, técnico-política de política pública e política social. Que eu quero dizer que em Santa Catarina, Lages foi conhecido por essa experiência, por experiência de trabalho em território, e em Minas Gerais, Montes Claros. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar Montes Claros, Lages, do Murialdo menos, porque o Murialdo era considerado meio adaptativo demais, tá? Era considerado reacionário, perto de Montes Claros e perto de Lajeado. Tinha uma certa disputa de conceito, etc. Tá? Mas eu reivindico o Murialdo como uma bela de uma escola também política social. Tá? O que tinha, também diferente de hoje, e eu digo que ali a gente foi o embrião e a gente teve a oportunidade, igual tinha uma certa separação entre uma militância social e um mundo que a gente pensava da sociedade, queria para a sociedade, e o métier técnico nosso, o ser devir psicólogo, no nosso caso, psicólogo. Tá? Então, assim, a gente tinha seminários clínicos, tinha seminários clínicos, tinha discussões de caso, fazia grupos, atendimento individual, visita domiciliar, com a dimensão clínica, vamos dizer assim, clínica social. A militância essa de organização da comunidade e tal era noturna e nos outros horários vagos. O grupo de estudo sobre sociedade e política era fora do grupo do Foucault, a gente estudava fora. Não era parte do currículo. Marx, então, nem se falar, era leitura de plantão, mas não de seminário. Tá? Para dentro da leitura política, era feita fora dos seminários, mas tinha... Vocês imaginam que a gente, residente, fica 60 horas num serviço. Vive dentro do serviço, dorme no serviço. Então, não tem... Almoça junto. Então, não tem como, não dá namoro, obviamente, mas que isso basta ser humano para namorar também, mas também é um lugar importante de articulação. Né? Num período também importante lutando por democratização. Então, o que eu digo aqui, esta década de 80, que economicamente foi chamado de economia perdida, de década perdida do ponto de vista econômico no Brasil. Todos os registros dizem isso. Mas foi o ano de luta política por democratização e num espaço de esperança. Já a coragem era dada pelo direito e por ampliação de espaço de liberdade, por inquietude de ter práticas diferentes, não convencionais, mesmo no caso, por exemplo, de consultório e trabalhar em território, de individual para trabalhar em grupo e junto com comunidade. Então, aposta, tinha uma aposta e vamos dizer, mais que o clima, mas as lutas, o contexto social, político brasileiro era facilitador para se pensar mudança na direção de conquista de direito, conquista de espaço, do pensar
diferente. E em que os diagnósticos de situação, então, psicossocial, passavam também por essa dimensão, agora, passavam por essa dimensão de que era possível modificar e criar, né? E que, assim, um diagnóstico de que, o que se falava no Brasil, os diagnósticos do Brasil no mundo e internamente no Brasil. Era um tempo da expressão, por exemplo, Belíndia, que havia no Brasil uma Bélgica e uma Índia em relação à desigualdade, se assumia o tamanho da desigualdade, da desigualdade social no Brasil, essa mais consciência do tamanho da injustiça social, do tema da iniquidade, e que precisava romper com isso. Então, tinha parcelas da população excluídas de uma determinada vida de proteção, mais proteção social, de acesso a políticas públicas, de acesso a um Estado, de direito a um Estado democrático e um Estado de direito. Então, foi neste caldo, né, de luta por direitos humanos, a pedagogia do oprimido, né? Então, produções como a do Paulo Freire, né, a do Darcy Ribeiro, pululando, muito presente na gente, depois a pedagogia da autonomia. Então, as nossas lutas, então, passavam a ser o quê? Valia a pena nossas práticas profissionais, ou reinventar, pensar, aprender, pesquisar, agir, numa direção de redução de desigualdade, de conquista de direitos. Logo em seguida, na década de 80 ainda, aparecem as conferências, a proposta de conferências de saúde, já tinham as conferências, tanto que teve a 8ª em 86 e em 84, então as diretas já com essa mobilização social gigante no Brasil inteiro. Em 86, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que de 300 pessoas foram para 6.000 pessoas, o que era um auditório foi para um ginásio, né, em Brasília. E em 88, o texto da 8ª Conferência Nacional de Saúde está presente na Constituição. Junto com esta situação, esse caldo propício à mudança, também no tema a saúde mental como um dos eixos de investimento, né? Em 87 se propõe então o encontro de Bauru, que fica então como marca, eu chamo do batismo, foi o nascimento, já estava sendo gerado este movimento, né? E é batizado, então, é referendado em 87 no encontro de Bauru, que é convocado pelo movimento de trabalhadores de saúde mental da região sudeste, para vocês terem uma ideia, era São Paulo e Rio praticamente, um pouco de Minas, que já tinham um movimento de trabalhadores de saúde mental, chamam em 87 o movimento já como propósito da inclusão de usuários e familiares, inclusive para ter coerência. Se nós estamos falando em liberdade, em igualdade, em reciprocidade, em sujeito de direitos, então toda a questão ética, política, de que esse movimento não tinha sentido desse movimento dos trabalhadores. Então, em 87, dezembro de 87, se constitui o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial Brasileira. Com estes caldos brasileiros que eu contei para vocês, já da democracia, desde a saúde mental com experiências prévias, já desenvolvidas na própria, que eu acho que isso a história precisa resgatar mais ainda, na América Latina, na Argentina particularmente, na Nicarágua, com serviços abertos e comunitários também, e na Europa, com a psiquiatria do setor da França,
com o movimento de desinstitucionalização italiano, que é o mais hegemônico, vamos dizer assim, o que mais teve vertebrou, teve do movimento brasileiro, que é o italiano, da desinstitucionalização. A Espanha, com um processo importante também, isso está escrito em vários livros sobre esse... da Inglaterra anterior, a questão da antipsiquiatria, né, do questionamento sobre a questão da loucura e a concepção da loucura, e a consideração da loucura como uma produção social. Então, com todos esses prévios no campo da saúde mental, então, especificamente, com a psicanálise e o pessoal da psicanálise, psicanalistas trabalhando tanto mais em instituições também, como a psicanálise institucional e a psicanálise clínica sendo pensada com outras práticas. A Argentina contribui para isso também, trabalhando com grupos e com o Bleger, o Pichon Rivière na Argentina. Então, na psicologia, havia um movimento internacional na saúde mental, em que a psicologia era parte dela. Podemos falar na área da psicologia específica, a psicologia social crítica, né, muito também vinculada a esses processos de mudanças sociais e mudanças de paradigmas. Então, um campo teórico, um caldo de um campo teórico, um caldo e uma situação política e ética social de inclusão social, e no Brasil, particularmente, em processo em que o Estado, vamos pensar assim, o Estado e a sociedade estão com um novo pacto de busca da democracia, dado pelas conferências, com participação social. Então, não são mais técnicos que falam sobre o que é importante na saúde. A saúde não é mais só saúde, a ausência de doenças, a saúde é determinada pelas condições de vida, e para isso precisa um sistema, neste caso, Sistema Único de Saúde, com participação social e descentralizada, com integralidade. Esses são os princípios: integralidade, participação e descentralização. Então, a saúde mental, de novo, entra como, vamos pensar a expressão popular, como uma luva nesse tema da integralidade, da participação e do direito, de sujeito de direito, de quem uma parcela da população teve muito tempo desqualificada e presa dentro dos hospitais psiquiátricos, que foram de desqualificação total das subjetividades. Então, neste caldo, volto a dizer, neste ambiente cultural, político e social, é que tem, em 87, se cria o movimento da luta antimanicomial, com uma grande passeata. A grande passeata tinha umas 300 pessoas em Bauru, e com a consigna por uma sociedade sem manicômios, e ali se estabeleceu aleatoriamente que o 18 de maio seria o dia da luta antimanicomial. Em 87 ainda, isso foi em junho, teve a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, que, se vocês buscarem os relatórios, são 2 relatórios chaves nessa criação, que é o do encontro de Bauru, 30 anos, e a Carta de Bauru, que circula e tal, e a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, onde ali vocês vão ver que se propõe, né, quebrar com a hegemonia do modelo psiquiátrico-cêntrico, de brigar, de lutar contra o capitalismo excludente. Isso está escrito lá, onde já se faz o diagnóstico do quanto o capitalismo gera sofrimento e exclusão, e criar uma rede de serviços de base comunitária substitutivos aos hospitais psiquiátricos, e referenda também o tema dos manicômios nunca mais. A conferência aconteceu no Rio de Janeiro, teve em torno de 900, mil pessoas. O Rio Grande do Sul foi o único que levou um representante da comunidade, da associação comunitária, e o Rio de Janeiro deve ter levado uma usuária de saúde mental, que era a Graça. Né? E de aí em diante, a segunda conferência acontece em 92, já com outro panorama, né? Assim, com 50% já da presença de usuários, e junto foram acontecendo os encontros da luta antimanicomial. Então, uma potência da reforma psiquiátrica proposta no Brasil
é a presença dos movimentos, do movimento social e dos usuários, até hoje. Então, quando neste momento, que você já deve ter escutado muito, né? Mas, então, e vivendo hoje, neste momento, eu digo que a categoria que a gente resiste, briga contra e quer superar, não é só da exclusão, é do extermínio. Então, nós mudamos as concepções, são outras, são lutas difíceis também e duras em relação à necropolítica. Não é população excluída, é população alvo para ser de extermínio. E a população alvo, aí o que tem de semelhante, questões de eugenia e negação de direito. Né? Então, não se reconhece como direito, mas não é direito a acesso a bens da sociedade, né? E de valor. Não tem direito à vida, que é outra coisa, é mais grave. Né? Eu digo que o olhar da loucura nos levava para a vida, é uma produção de onde achar ali subjetividade, desejo e possibilidades de projetos de vida. O outro é como defender a vida, não deixar morrer. Combinaram de nos matar e combinamos de não morrer, não é assim que a Conceição Evaristo fala. Então, como trabalhar nisso? E hoje, felizmente, a gente tem outras experiências, tem resistências, e e já muitas tecnologias de cuidado, e são os usuários que estão junto conosco, vamos dizer, estamos juntos nesta luta hoje contra esse retrocesso, que está dado pela Frente Ampla de Saúde Mental, que vocês também, a Marina deve ter falado, e nós estamos prestes a realizar a Conferência Popular de Saúde Mental, que é a primeira, tem mais de 30 anos, né? E os estudantes, eu quero dizer para vocês que o estudante é uma novidade no SUS, que vem desde o Versus, vamos dizer assim, mas vocês veem que até hoje não tem um lugar específico para os estudantes nos conselhos, isso pode estar um pouquinho mais pacificado, mas não está resolvido. Então, a presença dos estudantes na construção do Sistema Único de Saúde, num conselho estadual, nas próprias conferências, na hora de escolher delegado, é uma guerra para conseguir pôr estudante na parada. Né? Os espaços de formação dos estudantes, e aí, são poucos os lugares que definiram que o hospital psiquiátrico não é lugar de formação, ainda é presente essa questão. Então, tem um caminho muito grande, mas tem muito mais estudantes hoje ocupados nessa questão, não é só preocupados e reivindicantes, ocupados e nessa militância importante também para a gente. Vocês veem que eu falo demais, para uma introdução, assim, agora vocês dão o rumo do próprio coração, o que vocês querem perguntar. Que as novidades que eu digo do felizmente já estão em grupos, os estudantes estão mais em grupos de pesquisa, já em movimentos sociais, já no movimento, nos movimentos estudantis, e né, trabalhando com categorias que nós não trabalhamos na época, como a questão da colonização, não que não existisse, mas que nós não trabalhamos de fato, a colonização e descolonização, o racismo e ser antirracista e ser afirmativo, a questão do gênero e da sexualidade, da interseccionalidade. Hoje são categorias de análise das realidades e situações muito mais apropriadas à realidade e necessárias para, de fato, a gente fazer uma reforma psiquiátrica. Então, essa é a parte que eu digo que nos impulsiona e que nos dá um direcionamento melhor e mais qualificado do que naquela época. Tá? E necessário. Tá bem, Ana Augusta, isso. Estou disponível. Legal tua fala, só vou cortar um momentinho. Então, a gente vai abrir esse espaço aqui para perguntas e respostas com a Sandra. A gente vai abrir 10 minutinhos, em média, né? Se acabar se prolongando, mas a gente dá essa estendida se for necessário, né? Aproveitar que a gente está tendo aqui a nossa convidada. Então, pode falar, Ana. Também, quem quiser, pode levantar a mãozinha ou mandar ali no chat. Eu queria fazer uma pergunta. Bom, pelo que eu entendi, tu participou de boa parte dessa questão da luta, né? E eu queria saber como é que foi essa experiência, se tu consegue colocar em palavras, assim, como é que foi visualizar toda essa questão de movimentos e tal.
Tá bem? Outro pode perguntar. O Patrick agora? Depois eu pergunto. Acho que tu levantou primeiro, Gui. Pode ter mesmo, Pode Gui, tu perguntar, levantou antes. Tá bem. A pergunta talvez ela seja um pouco clichê, mas é uma coisa que me inquieta, assim, da relação que tu tá comentando, assim, da participação social, né? E na época da redemocratização, existiu muito esse movimento que saía das pessoas, né? E agora, há pouquinho, tu comentou sobre a Conferência Popular de Saúde Mental, que está saindo agora, e as frentes de saúde mental, que o DAPS, inclusive, teve uma participação agora no último período, quando tentaram retirar, estavam atacando a RAPS, né? A gente conseguiu se mobilizar assim, nesse sentido. Mas uma reflexão que eu fico assim é se agora no nosso cenário atual, marcado pelo neoliberalismo, marcado por uma individualização dos problemas, se a gente se a gente poderia fazer alguma analogia à época ali de 80 em relação à possibilidade de participação popular, assim, se a gente tá se movimentando no sentido assim, se existem as mesmas não, sabe, mas se existem condições também para a gente barrar esses retrocessos e se opor a isso, assim, se a gente está numa crise de participação social ou se isso na verdade não é real, não é uma realidade agora. Não sei se eu me fiz claro, mas é a minha. Acho que sim. Primeiramente, boa tarde. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, né? Então, eu li a História da Loucura de Foucault e nela se mostra que a manutenção do poder foi criada a loucura, para tirar o crédito disso. E no Brasil aconteceu isso muitas vezes, como foi o caso do Cândido e na ditadura, que eu gosto de lembrar, que tinha o manual do terrorista brasileiro. Eu quero saber como é que foi viver esse momento de descrédito, a partir da ideia de loucura. Eu não entendi. Momento de? Essa ideia de botar em descrédito alguém chamando de louco por algum motivo que não tem, como foi o caso do manual do terrorista brasileiro. Manual do quê? Terrorismo. Terrorista brasileiro. Terrorista, é isso? Isso. Beleza. Não temos certo. Mas obrigado pela atenção. Olha só. Como é que eu me sinto no movimento? O problema, Ana Augusta, problema ou solução, né? É que o movimento da vida é inquietude, é instituinte, ele aposta em potencialidade, é rebelde. É um movimento que não tem, eu acho, essas questões, ele é meio burocrático, já tá deixando de ser movimento, é parado quase. Então, é um lugar de usina, assim, de usina de pensamento, de criatividade, de insurgência, buscando ser instituinte, né? É boa essa. Então, que eu li ali a frase do Guimarães Rosa, ninguém é louco ou então todos. Isso está lá no Veredas. Então, assim, tá no movimento é muito vital, assim, ajuda a pensar, incomoda, né? Porque deixa inquieto, identifica contradições, como abrir espaços para as contradições entre a gente. Se eu for continuando essa história, por exemplo, às vezes elas se tornam ou pequenas diferenças, mas que acabam inviabilizando unificação, né? Por exemplo, o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, se foi criado em 87, em 97 foi feito o terceiro encontro aqui no Rio Grande do Sul. Acho que em 99, nos anos 2000, quando vocês estavam nascendo, houve um racha no movimento, que hoje tem duas referências do mesmo movimento. Tem o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial e a Rede Nacional da Luta Antimanicomial. É o mesmo, tá? Se vocês vão conversar, as novas gerações conversam, isso não faz a menor diferença, entendeu? Agora, fala com os velhos. Fala com os velhos sobre esse assunto, entendeu? Também ninguém acha que foi super importante, aconteceu, quer dizer que hoje estão as mesmas diferenças, não estão, mas na verdade não se reunificaram, se faz agendas comuns,
mas tem a rede e com seus núcleos e o modo de funcionar, e tem o movimento e os seus encontros e modos de funcionar. Nos juntamos em algumas, nas bandeiras e nas lutas, tá? O FG, o nosso Fórum Gaúcho de Saúde, eu pertenço ao Fórum Gaúcho de Saúde Mental, que foi criado em 91, aqui no Rio Grande do Sul. Nesse período, a história do que eu participei, né? Eu era coordenadora nacional, olha só, eu era coordenadora estadual de saúde mental em 87, aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu fui para a Conferência Nacional como coordenadora, e foi na nossa gestão que a gente também abriu espaço para serviços substitutivos e criou o movimento da luta antimanicomial aqui com o nome de Fórum Gaúcho de Saúde Mental. Em 91, quando a gente saiu do governo. O governo terminou em 91, em 91 a gente já tinha mobilização no Rio Grande do Sul inteiro suficiente para sustentar o movimento, que o movimento existe até hoje, né, assim. Então, o movimento é um lugar de muita depressão, de produção, de criação, e vai criando atores sociais, que eu acho que é isso que a gente foi se tornando, né? Também o Fórum Gaúcho de Saúde Mental pode abrir agendas, por exemplo, assim como a Renila abre agenda, o Movimento Nacional da Luta também. O que é abrir agenda? Abre-se, impede que criem novas portarias, ou tirem portarias, ou incide para que criem portarias, leis, luta por serviços, né, e qualidade dos serviços. Então, essa é uma... Não sei se te respondia. A questão, sim, a questão do Guilherme, que tu falou lugar comum, é isso? Não, não é lugar comum, não. Assim, tem... Os anos 80, eu acho que é bem diferente. Os anos 80 estava dizendo, é aquele ano os anos da esperança, da abertura e da mudança. Nós queríamos, por exemplo, lá nos anos 80, que vocês agora tivessem, talvez assim, realmente vocês lutaram por um mundo que melhorou. E a nossa depressão hoje de geração, vamos dizer assim, geracional, é sentir ainda em dívida com uma nova geração. E erramos, não sei, em várias coisas nós podemos sinalizar em que erramos, e não conseguimos construir esse mundo melhor, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos, etc. Em relação ao meio, em relação a relação que nem deve se usar mais essa expressão, mas vou usar por insuficiência mental, meio ambiente, né? Assim, então, nossa relação com a natureza, a questão dos viventes, essa questão do racismo, então, de que os direitos não foram tão direitos assim, né? Os humanos, os tais considerados humanos, não eram todos os humanos, a fantasia da universalidade. Então, assim, tem muitos equívocos então, em 80 e nas nossas ações, e uma aposta na institucionalidade, nas instituições. Tá? Hoje, a democracia é minada pela questão democrática. Então, as instituições estão desacreditadas da população em geral, porque estas lutas é como se me chamaram para uma festa que não é minha. O Estado, esse que eu lutei democrático, só que eu não podia entrar nessa festa. Tem músicas, né? Não me chamaram para essa festa pobre, né? Então, diga o Cazuza, que eu diga o Cazuza. Então, assim, tem essa esgarçamento total, né? O que é a justiça? É a justiça para quem? É o legislativo, legisla para quem? É executivo e dirige as práticas e os recursos para quem? Então, na política, a gente sempre pergunta quem é que se beneficia com determinadas ações. A gente precisa aprender a ler. Quem é que fez essa agenda? Quem é que se beneficia? Onde estão os recursos financeiros para ir incidindo para modificar? Muitas das políticas que foram feitas foram compensatórias e não mudaram a estrutura da posta à terra, da riqueza, etc. Né? Então, esse é o que nós vivemos hoje como consequência e os problemas. Então, hoje tem um problema, já respondendo ao Patrick também. Aquela época era de exclusão e desqualificação, agora é de morte e de extermínio. Então, é muito mais sombrio, eu diria, hoje. Essa luta é dura em relação a que é devida e demora. Não é diferentes modos de viver. Ou vive de um só jeito ou morre. Ou é celebridade, está na mídia, ou está no Insta, nas redes sociais,
likeado, tem like, não sei quantos likes, monetariza, está neste mundo capturado aí virtual, que eu nem falei sobre isso, mas que é muito, vamos dizer, narcísico e muito tirânico, porque ou tu entra, ou tu tá feliz, ou tu tá bem, e se não tá, não tem espaço. Então ficou muito restrito, o resto é patologia, fica, para não pegar nossa área, excessivamente patologizado, com um uso maciço de drogas lícitas e ilícitas para poder dormir, para poder acordar, para poder sonhar, para poder perceber, para poder ficar acordado, quer dizer, para ficar esperto, entende? Para ficar com tesão. Então, assim, e que está todo ele artificializado, tem pouco espaço para o que se tem de mais espontâneo, para o criativo aí. E que o caminho que é dado assim, é morrer ou ser morto. Né? Então, por isso o tema suicídio, por isso o tema da feminicídio, aumento das violências, né? E a criminalização. Então, é diferente também. Uma coisa é ser excluído, outra coisa é criminalizar. Essa do terrorismo, o que que diz? Porque quando se fala terrorismo, terrorista, uma arma que o terrorista tem? Ele não, o alvo pode ser o governo, mas o terrorista não mata o governo, mata a pessoa comum, porque generaliza o medo. Então, qualquer um é alvo. E quando o Estado se junta com esta força, o Estado se torna um Estado terrorista, aí a vida fica mais inviabilizada ainda, porque é o Estado que a sociedade delega a força para matar, é o Estado que diz, então, eu vou te matar mesmo, tu não merece viver, e criminaliza os movimentos sociais, criminaliza as questões, por gêneros diferentes do que é o padrão. Então, dita o que é, o que tem que ser, o que não é, e o resto é criminalizado, é porque é jovem, entende? É porque é velho, ou é porque é negro, ou é porque é mulher, quer dizer, fica com muito. Então, hoje eu acho que a situação foi agravada, né? Assim, aquilo que tinha guerra com o inimigo se generalizou. E aí os laços de maior de comum. Então, eu acho que um grande desafio, e aí está o Peter e outros filósofos que dizem, eu acho que o desafio hoje não é nem o Estado nem o privado, mas é ir criando comuns. E aí, movimentos sociais são um lugar do ninguém, de laços, de ninguém soltar a mão de ninguém e de criar. Então, vocês veem que eu aposto aí nessa capacidade ainda dos humanos, tá? De se juntarem, essa busca da ancestralidade, o diálogo com as populações originárias, é um outro modo de ver e de se organizar. Tenso, que não está dado. Tá? Bueno, Bom, então, respondi. acho que respondeu, né? Não sei se ficou respondido para vocês, pessoal. Como é que vocês estão? Tranquilos? Tá. Então, vamos passando para a nossa próxima convidada, para a gente não tomar tempo de ninguém. Passou tão rápido, né? É uma pena a gente não ter a Sandra aqui para falar o dia todo, né? Porque é tanta coisa que a gente aprende com ela e a gente faz uma passagem histórica aqui pela luta antimanicomial, como isso começou, né? E é sempre muito legal, é sempre muito bom ouvir ela falar. Então, muito show, potente a fala. Vamos passar para a Gabriela, então ela vai fazer uma fala agora, uma fala um pouco mais breve, de 20 minutinhos, e depois a gente vai passar para a nossa próxima palestrante, e depois a Gabriela Toguinha vai voltar, que a gente está com alguns conflitos aqui de horário, inclusive a Sandra também tem um evento agora às 7, por isso que ela teve que falar mais cedo hoje. Muito legal aqui, galera com força na luta antimanicomial, inclusive aqui no chat também, pessoal participando na frente. Inclusive, amanhã vai ter um palestrante, o Jesse, que participou na frente no começo do ano, ele estava puxando aqui o movimento no Rio Grande do Sul, e foi de lá que eu conheci ele também, que eu chamei. Mas muito show. Então, Gabriela, tu tá aqui? Tô. Tá, perfeito. Então, eu vou apresentar aqui a Gabriela. A Gabriela, ela é
Ela é psicóloga, formada pela PUC, pós-graduanda em Psicologia Clínica Junguiana no Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul. Então, a fala é tua, Gabriela. Oi, gente. Eu sou recém-formada, eu me formei em agosto. Eu vou falar um pouco de como eu me encontrei na luta antimanicomial, né? Tudo começou nos meus estágios, no meu primeiro estágio. Eu sempre tive muito interesse na psicologia social, desde que eu entrei na faculdade. Porém, assim, eu ainda não tinha atuado até então. E assim como a Sandra falou, né, quem vai mais para a psicologia social? Ou vai nos estágios para a saúde pública ou vai para a escolar. E foi para onde eu fui. Eu comecei meu estágio no Hospital Psiquiátrico São Pedro, na oficina de criatividade, e ali eu me encontrei enquanto psicóloga. Eu continuei mais um ano como voluntária, e eu criei um projeto à parte com alguns colegas da psicologia da PUC, que era sobre musicoterapia e arte-terapia nos residenciais do São Pedro. Né? A gente atuou até 2019, e depois eu entrei no meio de 2019 para os residenciais, e o meu projeto de estágio foi uma oficina de criatividade, né? Uma oficina terapêutica, que consequentemente foi meu tema de TCC. Então, eu sempre transitei por aí, assim. Eu gosto muito do trabalho da Nise da Silveira, por exemplo. Isso foi uma das coisas que me fez gostar muito de psicologia junguiana, me fez querer fazer a pós-graduação, né, já que é a linha da Nise. E eu transito bastante pela esquizoanálise também, assim, a pessoa faz uma grande mistura. Mas, enfim, eu tinha pensado em falar também, assim como a Sandra falou, mais sobre a questão do início da luta antimanicomial, né? Mas eu vou falar um pouco, assim, né, sobre a questão higienista, assim, né, e vou tentar fazer uma relação com o momento atual, né, que a gente está vendo bastante retrocesso na saúde mental no governo Bolsonaro, principalmente ali com a questão da extinção dos RAPs, que não passou, mas em qualquer momento pode voltar, né? A gente sabe como o nosso presidente é sensacional, assim, mas... E também sobre a questão das comunidades terapêuticas, né, que a gente está começando a ter em voga para o tratamento de drogas, né, de álcool e outras drogas, como também a questão de que estão retirando a redução de danos para colocar a abstinência de novo pelos CAPs, né? Sendo que isso também fala muito da luta antimanicomial, né? Como a gente vai construir com esse sujeito, que é o nosso paciente, esse plano terapêutico, né? Quem são esses sujeitos que eles estão colocando presos numa comunidade terapêutica, né? Que eu gosto de falar que são como minicômios, porque eles são menores, né? Eles colocam menos pessoas dentro, são cerca de 10 pessoas, se eu não me engano. E, enfim, tem algumas comunidades terapêuticas aqui em Porto Alegre, algumas, acho que a grande maioria é privada, mas que tem essa questão que reproduz um manicômio. Tem só os cuidadores, né? Tem os pacientes, que eles têm uma equipe fora, não tem uma equipe dentro da comunidade, né? Eu vou ter o meu psiquiatra, o meu psicólogo, tudo fora da comunidade, de modo privado, e basicamente eles fazem essa reprodução de dopar, enfim, né? Eu tive um parente meu que passou por isso, inclusive ele já faleceu, que ele colocaram numa comunidade terapêutica por Alzheimer e ficou muito pior, né? Ficou muito pior, acabou vindo a falecer porque ele entrou em demência e não conseguia mais andar, enfim. Assim, foi bem absurdo. Mas, enfim. Eu também quero, já que minha fala é breve, assim, eu vou falar bem brevemente. Eu também quero aproveitar que eu pedi para o Júlio botar o link de um projeto que eu fiz em conjunto com alguns amigos meus, pela Lei Aldir Blanc, que é o Clássico Cordial, que é um texto sobre uma mulher que teria sido internada na época manicomial. Por ela ser mulher, ela acaba enlouquecendo dentro dos manicômios. E daí
é uma conversa sobre isso, e que ela já está fora do manicômio, né, pela rede substitutiva, que ela conta a história dela. A gente foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, e vai ficar até amanhã, se eu não me engano, no YouTube. E provavelmente a gente vai colocar ele na conferência de saúde mental também, para divulgar. Mas, enfim. Fiquei nervosa. Mas eu acho que essas questões, assim, da comunidade terapêutica, voltando, toda essa questão higienista do governo Bolsonaro, ela traduz muito a questão neoliberal, né, que a gente tem também na saúde mental, nessa saúde mental que ela está mais preocupada em curar do que o processo, né, do sujeito. Que isso tem muito na nossa faculdade, assim, quando eu estava na faculdade, eu tinha muitas críticas, porque a gente também não via muito a questão de luta antimanicomial, a gente tinha poucas disciplinas, e agora reformularam o currículo, e eu acho que agora tem mais disciplinas sobre saúde coletiva, sobre saúde mental pública, né, sobre o SUS. Quando eu fiz, tinha 2, né, que foi... Eu entrei em 2016 na faculdade. Enfim, né, e toda essa questão que nem a Sandra falou sobre a América Latina, também eu acho muito importante a gente ter esse olhar, né, eu gosto de estudar bastante os psicólogos latino-americanos, eu fiz também intercâmbio para o Chile com uma bolsa do Santander, e eu trabalhei na saúde pública lá como estagiária, e é bem diferente daqui, assim, eles ainda têm a questão de saúde privada, né, é uma mistura, mas é mais privada do que pública, né, os sujeitos que são atendidos, eles estão numa condição basicamente de miséria, assim, né, e outras pessoas não são contempladas pela COSAN, né, que é como se fosse o CAPS deles. E, enfim, acho que é basicamente isso, assim, eu posso falar depois mais coisas, mas é basicamente isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, e também eu vou aproveitar e me autodivulgar para me seguirem no Instagram, que eu posto textos sobre mais de psicologia social, que é psi.Gabriela Tolguin. E também convidar vocês para assistirem o Clássico Cordial, assim, eu acho que é um texto muito sensível, toda a atuação da atriz, como a questão do texto que foi escrito pelo Thiago e a direção também, que foi do Jardel, que é meu amigo, bem como toda a equipe, né? Eu atuei mais na assessoria de pesquisa, mas enfim, é isso. Acho que o Felipe quer perguntar ali. Felipe, pode falar? Isso. Oi, Gabriela, tudo bom? Oi, Xuxa. Oi, tudo bom? Bom te assistir, assim, já acompanhava teu trabalho muito antes, né? Acho bem importante esse tema da comunidade terapêutica, questão da saúde e loucura, e principalmente essa pauta que tu toca do governo Bolsonaro, que é um desastre, para não falar uma tragédia, algo pior aqui. E nós temos aquela pauta que nós todos sabemos que está tendo de corte de verbas, corte para a educação, corte também das disciplinas em relação à filosofia, sociologia. E eu queria te perguntar como tu acha que isso pode prejudicar em relação à saúde mental, no sentido que essas disciplinas, as verbas são essenciais para formar humanos para pensarem sobre a saúde, pensarem como desenvolver uma saúde mental mais ampla. E se tu, como uma psicóloga formada há pouco tempo, na qual eu tive na tua formatura, brincadeiras à parte, tu acha que a gente pode intervir nessa política que, infelizmente, o nosso presidente está tomando? A Isadora pode perguntar. Eu acho que eu vou me lembrar de ambas as perguntas. A minha pergunta meio que não tem muito a ver com a luta antimanicomial, assim, eu fiquei mais com curiosidade, assim, sobre a tua prática com junguiana junto com a esquizoanálise, como é que acontece, assim, eu vi que tem umas pinturas atrás de ti, então eu queria saber mais eu da tua ganhei de um prática. paciente meu. Ai, que legal! Daí eu queria saber mais, porque a gente não vê muito na faculdade também, né, Jung, nem muito menos esquizoanálise, então... Sim.
Tá, eu vou responder a do Xuxa primeiro e eu já respondo a tua. Então, Xuxa, assim, o que a gente pode fazer? Não sei. Né? Eu acho que a gente tem que continuar lutando, né, na questão do governo Melo, essa questão de redução, né, da prefeitura aqui de Porto Alegre, e também a questão do novo ensino médio, né, que reduz todas as cargas horárias das humanas, basicamente. E a gente vê também que muitas vezes, assim, mesmo a gente tendo essas disciplinas na faculdade, muitas vezes elas não são dadas de forma crítica, né? Tanto na faculdade quanto na escola, né? Mas, assim, pra gente passar no vestibular bonitos, assim, né? Pelo menos, assim, eu tive muita sorte quando eu tive sociologia e filosofia na escola, eu já tinha me envolvido com uns 15 anos em questão de militância estudantil, mas assim, foi assim por causa da minha escola, assim, eles falavam e a gente começou a se organizar no Grêmio Estudantil, enfim, e foi isso. Senão não teria, assim, né? Mas eu acho que essa questão é uma questão que a gente tem que continuar falando, porque eu vejo que tanto a luta antimanicomial, né, quanto a reforma psiquiátrica não são, assim, tão falados na faculdade, né? Infelizmente. Assim, a gente vê poucos professores que falam, poucos professores que trazem essa importância de uma psicologia política, né, de dizer que a psicologia sim é política, sim, a psicologia tem seu lado ideológico, né, está no nosso código de ética, que nós somos a favor dos direitos humanos, isso quer dizer muito do nosso lado ideológico também, né, aí, isso eu acho muito importante, assim, da gente continuar falando, abrindo esse diálogo, assim, e claro, continuar indo nos movimentos sociais, né? Participando mais ativamente. Se não puder participar, participa online, busca na sua cidade, até algum coletivo, ou é o mais autônomo, assim, né? Mas, enfim, agora eu vou responder a da Isadora. Então, assim, ó, quando eu comecei a misturar psicologia junguiana e esquizoanálise, foi algo meio experimental, assim, e até hoje né? Eu não sou muito da psicologia clínica, atualmente não estou atuando na psicologia clínica, eu estou estudando para residência multiprofissional, então não quis começar a atuar, mas já atuei em psicologia clínica. Eu acho assim que na psicologia junguiana traz muito a questão da arte, né? Enquanto um dispositivo de potência, né, de terapia. Como na esquizoanálise traz também, né, essa potência de criação. Né? Isso eu trabalhei no meu TCC sobre uma clínica atravessada pela criação, como isso é importante para formar o teu paciente também, entender que ele também é criativo, né? Nesse dispositivo, assim, que a clínica está sempre em movimento, né? Eu acho que isso em qualquer questão, em qualquer linha que eu seguir, eu tenho que pensar que ela está em movimento, principalmente na saúde pública, né? Que dispositivos me atravessam, né? Quais são esses dispositivos que me atravessam? Tem que estar sempre em movimento, né? Numa clínica peripatética que é do, não vou me lembrar o nome dele, mas o nome é psicologia peripatética. Antônio Lancetti. Isso, eu usei ele no meu TCC para falar dessa clínica em movimento, né? Que ele fala ali sobre a redução de danos. Mas eu acho que dá para aplicar em várias áreas, assim. E isso eu pego muito da esquizoanálise, do transitar. Assim, eu sou muito aberta, eu uso mais a esquizo como uma ferramenta, assim, né? Eu ainda estou me encontrando também na minha corrente clínica, assim. A gente não sai da faculdade sabendo, assim, eu saí com mais dúvidas do que qualquer coisa. Por onde eu ia seguir, né? Mas é, assim, muito... assim, experimental mesmo, né, assim, na clínica. Assim, de eu pensar a clínica, mais a clínica ampliada, eu transito mais, né, em criar oficinas. Atualmente eu tenho interesse de fazer um curso de esquizodrama, que é com o Gregório Barenblit, que tem uma grande atuação em Minas Gerais, né, no CAPS Maria Boneca, que traz muito essa questão de oficinas, assim, né, de oficinas terapêuticas. É uma coisa, assim, que eu gosto de fazer. Aí, agora,
tô, assim, tentando misturar no meu tempo, tô tentando estudar também, né? Vai que a Sandra seja minha professora. Eu tô tentando para a URGS. Vou tentar, assim, em todos os lugares. Mas... É na URGS que tu está tentando? Estou tentando na URGS, no Conceito. Olha só, esta aqui era da Parada do Orgulho Louco. Eu estava na mão com uma caneca dos residentes. Eu digo, não, eu vou estar fazendo propaganda da RIS, na PUC tem várias. Sim. Eu estou tentando agora. Eu estou tentando para Conceição, para a URGS e pela Escola de Saúde Pública. Que daí eu estou tentando para a UBRA, para a CAPES, para a região metropolitana, para tudo. Assim. E vou tentar nas prefeituras ali do litoral também, que eu estou indo para o litoral agora ficar um tempo. Vou tentar também nas prefeituras para ir para a saúde pública, que é o meu maior interesse, assim, do que a psicologia clínica em si. Também estou tentando em outros locais, assim, como abrigos, etc. Que daí dá para, enfim. A gente está aguardando um momentinho que a Jéssica, ela tá em locomoção ainda, né? Como eu tinha dito antes, nossos palestrantes aqui hoje estão requisitados, então tem esses percalços, né? Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês duas, né? Me responda quem se sentir à vontade para responder. Como é que essa história, assim, que tem no imaginário social do louco ser perigoso, como é que funciona isso? Como é que isso surgiu? E não sei se vocês conseguem me responder isso. Eu vou responder e vou falar uma situação que ocorreu no meu primeiro estágio, tá? A gente foi com a oficina na Bienal, né? Foram vários usuários, assim, da oficina, tanto internos quanto externos com a gente, ali com as duas psicólogas coordenadoras e os estagiários. E foi muito interessante, assim, esse processo de sair do hospital, de ir na rua, enfim. Porém, aconteceu uma situação, assim, muito chata. Uma das meninas que estava guiando um outro grupo, ela reclamou que nós tínhamos levado os pacientes, né? Porque eles eram perigosos. Assim, eles podiam atacar as pessoas a qualquer momento, assim. Eles não estavam fazendo absolutamente nada. Assim, eles estavam, tipo, olhando as artes, até o nosso guia deixou eles tocarem nas artes, né? Que não pode, mas deixaram. E daí foi uma situação muito chata, deu uma grande discussão, né? Mas eu acho que vem muito essa questão da periculosidade, assim, vem muito dessa questão de serem os não quistos pela sociedade. É o que não é normal, né? Nesse normal versus patológico, né? A gente tem muito essa questão no processo higienista, tanto desses não quistos, né? O que dá medo para o outro é assim, por exemplo, tem a questão do embranquecimento, né? Então, eles associam, assim, o negro ou o indígena à periculosidade. Tem a questão das mulheres também, né? Uma mulher que quer ser mais independente, ela também é perigosa. Na época, assim, dos manicômios, ela também é perigosa, como ainda é. Como ainda muita gente vê. Eu acho que é mais para esse lado, mas não sei o que a Sandra acha, se é diferente de mim. Não, a gente... Aparei o vídeo. Não tem... Não, é que tem... Essa categoria... Quando é que o louco... A gente precisa pensar assim, onde é que as categorias e os conceitos surgiram? Eles são datados historicamente. Então, eu acho que o leitor nosso ali da História da Loucura tem para nos dizer, né? Então, de que o louco, antes das cidades, ele andava solto. Quando se fixa, se torna cidade e tem que caber alguns na cidade, já começa a exclusão. E aí entra uma das exclusões, né? Mas o diferente, e aí vai sendo atribuído a categoria de perigoso. E ganha um estatuto tal que a justiça fica referendado pela ciência técnico-médico e pela justiça, e se juntam os dois e acabam com o ser humano.
Quando a gente fala em desinstitucionalização, por que eu digo que acabam com o ser humano? Fazem um recorte forçado do ser humano. O que é isso que eu estou falando? Quando a gente começa com a desinstitucionalização, o que a gente questiona? A incapacidade e a periculosidade. Porque tem um suposto, um a priori, por ser louco ou pessoa em sofrimento psíquico, a priori ela é incapaz. Se está louco, cola a incapacidade. Se é louco, tem uma patologia, é perigoso. O que reforça e onde é que nós encontramos guarita para isso? Que a pessoa faz coisas que não faria, né? Se tivesse no seu prumo, vamos pegar assim, e ela mesma fica insegura. Então vai reforçando, tem uma crença, reforça a crença que ela é perigosa, que o outro é perigoso. E o que a gente viu nos hospitais psiquiátricos e depois na desinstitucionalização é que eu chamei assim, e depois li, não foi uma criação minha, mas eu vivenciei e falei, de que tem a cena que fica cristalizada é aquela cena que matou, é aquela cena que tentou matar, é aquela cena que pôs em risco, que pôs fogo na casa, queimou o fogão, se queimou no fogão, etc. Então, a cena do perigo é congelada e atribuída à loucura e, portanto, se soltar na vida, na cidade, vai se repetir. Isso está congelado na família, está congelado na pessoa que fez isso. Então, no trabalho da desinstitucionalização, nós vamos ir trabalhando com a pessoa, com a família e na sociedade. Na sociedade, o que a gente põe em confronto? As primeiras coisas que foi se fazendo, está escrito lá, também na desinstitucionalização, Pedro Gabriel escreveu sobre a tutela, de que quem é que é perigoso mesmo? A gente faz levantamento, dá para fazer estatística. Quem gosta de estatística de evidência, é só pegar quem é que mata mais. E fica facinho de ver. E hoje, então, é um escândalo. Não é a pessoa em sofrimento e louca e em surto que mata. Considerar, né? Assim, então, tem muito mais... O ser humano é perigoso, mas a gente, ser humano, na sociedade, faz uma construção de que o perigoso é o outro. E deposita na loucura, no louco, o perigo da sociedade. Eu não sou perigosa. Então, primeiro que a gente precisa reconhecer que os humanos são perigosos, que nós somos não considerados loucos, somos capazes de crueldades. E que para não ter crueldade nós precisamos fazer alguns pactos civilizatórios e muito verniz para não reproduzir. Então, desmistificar, e isso não está desmistificado, que na sociedade quem é perigoso é os humanos, não os loucos, ou os identificados em sofrimento psíquico. E isso a gente precisa sustentar. Para isso precisa uma outra coisa. Bom, os humanos são perigosos, se matam feito bicho, mais que bicho. Se matam mais que bicho. E aí dizer que viver é perigoso. Aí então o Guimarães Rosa de novo. Viver é muito perigoso. Faz parte da vida correr riscos. Então nós precisamos correr, passear, vai passear. Vai ter um que bom, pode bater, pode ser descontrolado, pode. E daí? Tem vários outros, basta viver para estar correndo risco, ser atropelado. Né? Então, desmistificar a questão da periculosidade. Para encerrar, é que eu gosto muito disso, né? O incapaz é a mesma coisa. Eu faço o inventário, eu chamo com os alunos, aí então, da residência, onde eu ando, vão fazer um inventário das nossas incapacidades. Mesma coisa, são múltiplas as nossas incapacidades. No entanto, nós não estamos interditados. Até devia, de vez em quando, para brincar. Mas nós não somos interditados pelas nossas incapacidades. Agora, quando junta a incapacidade com a loucura, a justiça se acha no direito, e tem lei, para dizer que sim, precisa interditar, porque é incapaz. Então, nós precisamos socializar a questão da incapacidade e da periculosidade. Né? E, sim, proteger, cuidar, tratar, etc. Não normalizar as pessoas, mas dar continência para as incapacidades, para perigos que nós temos, tá? Não só a pessoa em sofrimento psíquico grave. Tem uma pergunta sobre a Vico aqui que eu acho que eu não vou conseguir responder, tá? Mas eu acho que só no nosso tempo, talvez no final, assim, mas tu tem outro evento depois, né?
Sim, eu saio 10 para 7. Sim. A Ju queria falar alguma coisa ali. Seria realmente essa mesma pergunta. Porque eu acho que é algo tão importante no processo agora de pandemia, né? Pelo menos para sintonizar na mesma rádio, assim, saber quem que são, né? Quem eu trabalho, enfim. Eu acho que é bacana saberem. Da Vico? E o Patrick também levantou a mão ali. Eu quero saber se o que eu botei no chat faz algum sentido para essa última pergunta que foi feita, tal. Sobre a loucura ser algo perigoso. Ou considerado algo perigoso, no caso. Posso falar? Sim, bem breve agora, para a gente passar para esse é o meu problema, tá bom. Sim, é exercício do poder. O ser humano tem uma coisa de oprimir o outro. Aos montes, os humanos fazem isso. E isso em escala gigante, tanto na colonização, por exemplo, né? Então, mas também nós não nos submeter ou não como romper com a opressão. E isso o Fanon faz isso, que é o movimento antirracista faz isso muito fortemente hoje. E a gente tem que aprender, né, de não entrar no circuito, na gaiola da opressão. As mulheres também, né, em relação ao feminismo. Então, de se poder trabalhar de de romper com este tipo de poder e falar em potência. Daí, realmente, a categoria que nos ajuda é potência, né? Potência de vontade, potência de vida. A Vico é a Associação de Vítimas do Covid. Tem várias, tá? Tem uma nacional, tem algumas gaúchas. Eu estou na do Rio Grande do Sul, em que o Gustavo é presidente e a Paola vice-presidente. Então, assim, tem a Vico Rio Grande do Sul. A nacional, eu acho que é associação, fala em justiça também, justiça e não sei. Mas tem a palavra justiça na Vico Nacional. Todos nós convivemos bem, tá? Convergimos, não há problema. A do Rio Grande do Sul, então, já tem mais de 1.000 pessoas voluntárias, é só entrar lá no Insta ou no site, a Vico, se voluntariar por participar, simpatizante, ou pode trabalhar em grupos de apoio. Tem um grupo de apoio bastante importante jurídico, porque parte disso, a busca também de justiça, e de apoio psi, que então nós ofertamos grupos começamos com os enlutados, sabemos que temos que abrir para as pessoas que têm sequelas por dificuldade de. E o que a gente tem trabalhado, eu estou no grupo de apoio aos enlutados, né? São vários grupos, são 7 grupos, hoje oferecidos, são 8 encontros, para até no máximo 8 familiares, e a palavra que aparece, a Vico já agrega, porque já vê que já busca justiça, quer dizer, não precisavam morrer. Então, as pessoas se sentem mais com continência, estamos juntos nessa, entendeu? Assim, que é um governo, muitas das mortes que nós temos podiam ter sido evitadas, muitos dos lutos que nós estamos vivendo, isto é um assunto que precisa de reparação, nem que ser via justiça e afetivamente precisa estar trabalhando no luto. Então, é luta e luta. E com essas categorias que a gente trabalha. Nos grupos, o que aparece muito forte é as múltiplas violências. Então, tem violência para tudo que é lado. A violência no serviço de saúde, a violência da vizinhança, a violência na família, a violência com as manifestações, o não uso de máscara na aglomeração. A gente não tem a dimensão do que é. A violência porque está bem, como é que tu está, perdeu alguém, está tão bem? A violência porque está mal, tu não pode ficar mal. Quer dizer, a gente fala assim, palavras que não consolam e palavras que violentam. É muito cotidiano isso, é muito mais cotidiano do que a gente... O meu sofrimento é maior porque perdi filho, teu sofrimento não é tão grande porque tu é jovem ou porque tu perdeu o marido, jovem, tu tem uma vida pela frente, e na verdade não tem isso. Então é um caldeirão, assim, um lugar, um espaço possível de troca onde as pessoas vão se sentindo à vontade por não serem criticadas, né? E não ter que escolher palavra, não ter que filtrar, e aí como é que a gente, em ajuda mútua, vai trabalhando. É um trabalho muito importante, bem forte, muito intenso. Mas nós estamos criando agora um projeto chamado Sementeiras, que é com, então, acolhedoras populares, nós vamos começar,
e tem um outro que é Em Movimento, a Vico em Movimento, que são depoimentos que são no Insta, que são publicados, que são bem bons a partir das experiências das pessoas. Acho que é mais rápido, não vou poder falar. Mais uma vez, muito obrigada. Não, muito obrigado, Sandra. Agora, fazer um movimento contra-hegemônico aqui, né? Vou te liberar para o teu compromisso. Nos deixa em paz, tá? Tchau. Eu vou sair de mansinho, A gente pensar nessa lógica aqui, né, de prisão, de prender. Muito obrigada. Não, a gente que agradece. Eu já estou no Atame, pode me atar, não tem problema. Aqui não tem problema. A gente que agradece. Vou passar a palavra agora para a Jéssica, agora que ela já está entre a gente. Ela teve ali a locomoção, ela acabou demorando um pouquinho para entrar, mas eu vou apresentar ela aqui. Então, a Jéssica da Rosa, ela é profissional do CAPS 2 em Viamão, ela tem experiência nas políticas públicas de assistência social e saúde, e ela atua como psicoterapeuta e é atualmente associada aos Poéticas Psis, além de bacharelado em psicologia pela Unicinos e mestre em psicologia social e institucional pela URGS. Então, a palavra é tua, Jéssica. Obrigada, Júlio. Queria começar, então, pedindo desculpas pelo atraso, né? Eu estava no trabalho e tem a questão do trânsito, então eu acabei chegando mais em cima do laço hoje, né? Mas que ótimo que deu para escutar, então, ali a última fala da Sandra, né? Então, é sempre bom ouvir, assim, um pouco, né, dos demais participantes e também gostaria de agradecer o convite, né, para participar desse evento. E hoje a minha proposta, na verdade, é falar um pouquinho a partir desse lugar mesmo, de onde eu estou vindo, que é esse lugar de trabalhadora, né, da saúde mental, que eu estou, apesar de formada já em psicologia há 4 anos e meio, eu desenvolvo um trabalho na saúde mental há 1 ano e 3 meses, né? E também venho trabalhando na clínica já há algum tempo, né? E mais diretamente com a saúde mental, então, nesse último ano, e bem justamente nesse período da pandemia, né? Tem sido muito desafiante, assim, trabalhar nesse contexto, porque não só pelo fato de, nos últimos tempos, a gente ter tido, assim, uma série de dificuldades e retrocessos na política de saúde, né? Com questões governamentais, né? Enfim, né, tudo que a gente acompanha aí nos noticiários, né, e nas manifestações, enfim, né, tudo que a gente tem vivenciado também como trabalhador, como usuário, né, dos serviços e enfim. E esse lugar, assim, de trabalhadora, né, e pensando na temática do evento, que é a luta antimanicomial, eu vim, né, desde o convite, assim, eu vim pensando, puxa, o que eu poderia levar, né, para discussão e para o diálogo nesse dia, assim. E vim pensando, né, hoje de manhã mesmo, assim, ainda estava dando uma revisada na lei da reforma psiquiátrica, que acabei me surpreendendo já fazem 20 anos, né, são mais do tempo de vida da minha vida, né, que tem aí, né, então, dessa lei da reforma psiquiátrica, a lei 10.216 de 2001, e o quanto se avançou em alguns pontos e o quanto também se teve alguns retrocessos, né? E muito assim do que a gente acaba lutando no próprio dia a dia do trabalho, no cotidiano, que a gente tem que afirmar muitas vezes, tem que lutar assim por direitos, por garantia de direitos, né? Que a gente precisa ainda afirmar coisas que já foram, né, estabelecidas como lei, instituídas, né, nos serviços, né, mas ainda a gente precisa como que relembrar, né, desses aspectos, né, ao longo das nossas práticas no dia a dia. E tanto com outros profissionais, por exemplo, de outras áreas, de outros níveis da saúde, né? Quando a gente vai encaminhar um usuário para ser atendido e continuar o tratamento na atenção básica, ou vai encaminhar um usuário ou uma usuária para internação no hospital, né? O quanto a gente ainda precisa
afirmar o óbvio, assim. Eu acho que é esse o tom, assim, do que fica para mim desse 1 ano e pouco, né, em trabalho e em serviço na saúde mental, e que tem para mim relação com a luta antimanicomial, né? O quanto tem lógicas dentro do nosso trabalho que ficam perpetuando assim a lógica manicomial, né? Ela fica às vezes numa sutileza, assim, numa palavra ou em alguma sugestão ou em algum pedido. Às vezes vem pedidos assim, né, de usuárias e usuários que chegam para atendimento. Eu quero ser internado, eu preciso ser internado. E aí no atendimento a gente tenta desmistificar e desconstruir a ideia da internação como a melhor alternativa naquele momento, porque às vezes não é, né? Às vezes não é indicação naquele momento, às vezes a pessoa está passando por uma situação de estresse aguda, né, grave naquele momento, mas não tem indicação de internação, e a pessoa chega com esse pedido, porque ela acha que a internação é a melhor alternativa, né? Então a gente, né, trabalhar junto com o usuário, assim, no sentido de explicar também, né, é um trabalho muito educativo, eu vejo, né, de poder também explicar quando é situação, né, de ir para uma internação, quando é uma situação de ficar em tratamento no CAPS, né, que tem uma outra proposta de tratamento diferente na internação, que é diferente do manicômio, né? Porque às vezes também chegam o oposto, assim, chegam usuários, né, e usuárias com o estigma, assim, não, eu não quero ir para internação, eu não quero ficar internado, eu não quero ir para o manicômio. Às vezes vem essas palavras, né? E isso tudo é resquício, né, desse sistema de tratamento que existia até um tempo atrás, que ainda existe em alguns lugares, mas que está se tentando, né, modificar já há alguns anos. Então eu vejo que é um trabalho assim, ele é muito constante, né? Ele é um trabalho diário, ele já se incorpora assim no cotidiano, né? Do fazer, né? Do profissional e da profissional no contexto da saúde mental. Então eu fico pensando assim o quanto tem coisas que a gente por vezes se sente um pouco cansado assim de afirmar, mas que sempre encontra alguma energia assim para afirmar que precisa desconstruir essa visão que ainda existe, né, e que ainda existe da saúde mental, assim, e que às vezes nessas lógicas que se perpetuam, né, ficam assim no cotidiano do trabalho, quando, por exemplo, se foca muito na questão medicamentosa, né, muitas vezes os pacientes também chegam, né, com essa demanda, e aí a gente faz todo um trabalho de incluir, assim, né, as demais terapêuticas, né, que existem dentro do serviço, como também potenciais, né, para o tratamento, não apenas a medicação ou a consulta psiquiátrica, né, que às vezes fica no centro também do tratamento, né, muitas vezes. Então, é um trabalho que ele não se esgota, né, ele não... É uma luta que ela é permanente, eu diria, né, até que as coisas mudem, né, até que a gente consiga mais avanços do que a gente já conseguiu até hoje. É um trabalho que ele não se esgota. Alguém tem alguma pergunta? Podem ir lançando no chat, pessoal. Também levantem a mãozinha, se quiserem. A Isadora? Pode falar, Isadora. Qual que é, assim, a principal dificuldade que tu acha que tu encontra no teu dia a dia de trabalho, assim?
Jéssica, tu tá mutada. Agora sim. Tá, agora sim. Bom, acho que uma das principais dificuldades que eu percebo hoje, assim, né, até porque isso é uma coisa que é recente, né, que vem em função da pandemia, eu acredito, né, que é a questão, assim, hoje eu vejo que a saúde mental parece isso como um todo, né, não estou restringindo apenas ao meu contexto de trabalho, mas eu acho que a saúde mental, ela ficou um pouco, assim, de lado. Só que, na verdade, ela tem muito a ver com o que está acontecendo em termos de pandemia, né? Tanto que a gente tem, assim, recebido muitas pessoas com demandas decorrentes da pandemia, né? Ou porque perderam pessoas, né, próximas, ou porque elas próprias ficaram doentes. Então, ainda existe uma fragmentação e, tipo assim, a política de saúde, ela focou só na pandemia e a saúde mental parece que ficou em segundo plano. Só que as coisas estão relacionadas, uma coisa não está diferente ou não está longe da outra, né? Então, parece que houve uma certa fragmentação disso, né, do ponto de vista da atenção que se dá, né, ao usuário, mas o sofrimento da pessoa, ele acontece de qualquer modo, assim, a pessoa está adoecendo, seja física, seja clínica, seja mentalmente, né, as pessoas continuam adoecendo, talvez até mais por conta da pandemia, né, e a maior dificuldade que eu vejo é essa fragmentação, assim, a priorização da atenção clínica à pandemia, né, e a saúde mental ficando assim em segundo plano. É o que eu vejo assim na minha prática hoje. E outra coisa que eu vejo assim também como dificuldade tem a ver com a questão da rede, né? A questão da rede é justamente a pandemia, assim, né? Com a dificuldade de se fazer encontros presenciais, né? Muitas coisas, muitos encaminhamentos, né? Eles acabaram não acontecendo, assim, ou acontecendo de forma remota, né? E isso se perdeu, assim, muitos fluxos de trabalho se perderam durante a pandemia, né? Ficou muito mais enfraquecido, assim, né? Alguns projetos encerraram, né? Porque não tinham mais atividades, porque eram coletivas, eram de aglomeração, então muito se perdeu, assim. Então, acho que é uma dificuldade que a gente enfrenta hoje, que a gente tentou retomar de algum modo, mas que não está da mesma forma que era antes, né? Foi falado também bastante da redução de danos, né? E como é que funciona a redução de danos na prática, assim? Porque a gente vê falar muito mais conceitualmente, né, na universidade. Alguns nem estão aqui nem ouviram ainda dentro nas aulas, né? Mas poderia falar um pouquinho e como é que funciona? Porque a gente tem essa lógica, né? Como a Gabriela, a Sandra também tocou e as outras palestrantes da primeira mesa também comentaram de excluir, de fazer abstinência assim total e deslegitimar a pessoa e excluir ela, né? Como é que funciona isso? Sim. Bom, o CAPS onde eu atuo é um CAPS adulto, né? Ele não é um CAPS AD. E os redutores de danos, normalmente, pelo menos no contexto de trabalho onde eu atuo, eles estão no CAPS AD, né? E o que eu conheço do trabalho deles é que ele é muito feito assim com base na realidade e nas condições do usuário, né? Então, cada usuário, né, é feito um plano terapêutico para esse usuário e é pensada ações, né? São pensadas ações de redução de danos dentro desse contexto em que ele vive, assim, dentro daqui a pouco das substâncias que ele consome, dessas práticas que ele costuma ter, assim, né? E a questão da redução de danos, ela vem, assim, como uma questão de
de tentar, de fato, reduzir, é redundante, é claro, né, mas reduzir o dano que algo está provocando, né? Então, assim, bom, se tenta encontrar alguma outra coisa que produza menos danos, e aí, né, a pessoa opta por fazer o uso, então, né, ou substituição dessa substância, enfim, né, ou dessa prática, né. Eu sei que também, acho que no contexto das políticas de HIV, né, talvez as pessoas utilizem a redução de danos, né. Olha, respondendo a Olivia ali, eu vi a pergunta dela. Bem, eu não trabalho no CAPS-AD, né? Não posso dizer assim quais são as demandas recorrentes do AD, porque o CAPS que eu atuo é um CAPS adulto, é um CAPS 2. Eventualmente a gente atende casos, né, que são atendidos também pelo AD. Normalmente quando ocorre assim de um usuário ter um transtorno combinado com o uso de substância. Ah, uma errata, entendi. Tá bom, vamos mudar a fala então. As demandas recorrentes é muito sazonal, assim. O que acontece? Agora, nas últimas semanas, últimos meses, tem ocorrido de chegar muita gente com demandas de ansiedade, assim, com quadros de ansiedade, situações assim não tão graves, mas com um sofrimento importante, né? Mas assim, a gente atende principalmente usuários com transtornos graves, né? Com esquizofrenia, com transtorno bipolar, isso falando de diagnósticos, né? Só que, por outro lado, também tem uma questão importante que chega, assim, que são as questões de violência, né? Chegam muitos casos de violência doméstica, violência sexual, chegam casos, assim, que envolvem racismo, né? Tem situações, assim, que claramente a gente entende que aquela pessoa está em sofrimento porque ela sofreu um episódio de racismo. Chegam inúmeras situações, assim, e tem momentos, né? Tivemos algum tempo atrás também, antes dos casos de ansiedade, tivemos recebendo casos, assim, em semanas, casos de pessoas com retardo mental moderado a grave, encaminhados de alguns serviços. Então, vem muitos casos assim que são encaminhados de outros serviços também, né? Encaminhados assim do Conselho Tutelar, né, por questões de violência, encaminhados de serviços de atenção à mulher, encaminhados de serviços da assistência social mesmo, né, CRAS. Então, assim, tem inúmeras condições, assim, diversas, em que chegam os usuários e usuárias com situações, assim, muito singulares também, né? Várias situações de... Eu acho que o que mais chama atenção, assim, também, ultimamente, são as situações de violência, assim, que tem chegado bastante. E mesmo eu acredito que durante a pandemia isso deve ter aumentado bastante, assim, por conta das pessoas ficarem mais tempo em casa, né? A gente não tem dados muito precisos em relação a isso, assim, né? Mas, assim, no dado de realidade, de cotidiano que a gente percebe que tem um aumento, né? E que tem uma procura maior por esses usuários e usuárias, né? Eventualmente, como eu estava falando antes, né, dos casos de AD, a gente recebe situações com abuso de substâncias, né? Geralmente ligados a algum outro sofrimento psíquico. Então, nós acabamos tratando e a gente avalia, na verdade, o que é primário, o que é secundário ali naquela situação, né? O que vem primeiro, assim, né? Se vem o sofrimento, se vem o uso de substância, né?
Bom, na verdade, é uma coisa bem difícil de avaliar, porque uma coisa está ligada à outra, né? Então, eventualmente a gente encaminha, assim, para o CAPS-ED, em alguns casos, e às vezes ficam conosco, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Um comentário, quiserem fazer? Ninguém? Essa situação acaba sendo muito cruel, né? Muito cruel a forma como é manejado no nosso sistema. Porque todos os desmontes assim que a gente vê, os retrocessos, no início do ano, como a gente estava comentando antes, ali... isso não, foi em dezembro do ano passado que veio ali o revogaço, né? Mas já caiu, e acaba sendo muito, muito cruel como é lidado isso no Brasil, e como não tem também investimento, e acaba tendo um sucateamento da saúde pública. Mas... Sim. A Ju aqui. E de outro lado, existe uma insistência nossa, assim, enquanto trabalhador, por mostrar que as pessoas estão sendo atendidas, né? Mesmo com tanto retrocesso e com tanta dificuldade, a gente está, de alguma forma, tentando dar conta, assim, do que vem, né? Claro que é uma demanda, assim, que ela não se esgota, né? E que a gente precisa constantemente estar em contato, assim, com outras políticas públicas, né? Mesmo com a assistência social ou com outros níveis da saúde, né? Então, também para poder contar com essa rede, assim, de apoio, né? Para dar efetividade, né, aos atendimentos e às situações que a gente precisa dar conta, né? Só que é uma coisa que, assim, a gente realmente não consegue dar conta porque falta recursos humanos, né? Às vezes falta recurso material. A gente conta muitas vezes com situações em que os trabalhadores são terceirizados, né? Tem uma certa precarização nisso, tem uma instabilidade, então tem uma série de fatores assim que influenciam, né, nessa atenção à saúde mental da população que a gente busca dar e que a gente se vê o tempo inteiro lutando assim para poder efetivar algumas coisas, né? E garantir que a população tenha um atendimento de qualidade, né, o mínimo possível, assim. Aí falando de luta, assim, né, acho que é importante também considerar, né, como até a Sandra também falou isso, a Gabi, e tu também, Jéssica, assim, num viés, né, pensando como estudante agora, no início da pandemia a gente teve um pacotaço, né, uma ideia de retiradas de direito da saúde mental, né, muitos estudantes não estavam a par, muitos profissionais não estavam a par, a gente tinha que discutir diretamente com a Associação Brasileira de Psiquiatria, que enfim, foi um baque muito grande. Eu acho assim importante, né, que nesse processo de pandemia, ano passado, né, a gente veio a se juntar como estudante, enquanto estudantes, até a Gabi, desculpa. Acontece. Ju. Acho que ela teve ali um probleminha com os cachorros. Sempre a gata e o cachorro ali, né? Na casa da Ju. Ai, desculpa, gente, só um instante, mas concluindo. Cachorro aqui, mas enfim. A EAD é assim, exatamente, mas concluindo aqui, foi mal mesmo. Mas assim, concluindo, né, que eu acho que é importante da gente pensar, né, que os estudantes, nós nos unirmos enquanto, né, pessoal, assim, que realmente via que era necessário a gente falar sobre luta antimanicomial, né, porque na universidade não é sempre que a gente fala sobre isso. E eu acho ainda mais legal ainda da gente pensar que as universidades se uniram realmente, sabe? Unicinos, UBRA, FADERGS,
várias universidades foram se unindo para justamente a gente falar sobre isso e tornar importante falar em eventos como este, sabe? Que não é à toa que a gente convidou vocês, né? Porque é um assunto que a gente não simplesmente tem que ter, mas a gente tem que falar em vários momentos, né? Enfim, não quero me ater assim, mas eu acho que é bacana também que a gente insista em, como movimento estudantil, né? Como estudantes, ter essas pautas e fazer parte dessas construções, né? Seja na frente ampliada de saúde mental, em outros momentos, assim, né? Porque, como tu falou, né? Tem perdas todo momento, né? A gente tem perdas que não consegue ter repasse, às vezes, nas coisas, né? O SUS é algo pensado por todos nós, mas nem todo mundo sabe que é participativo, né? E aí eu acho que nesse processo a gente tem que construir juntos. Vamos lá, vamos pegar cada um de nós aqui, estudantes, e falar sobre isso, né? Enfim, eu acho que é algo bacana, assim, propor numa quinta-feira a gente falar sobre isso, assim, né? Enfim, concluo, assim, mas eu acho que é muito bacana essa mesa, assim, tão rica, né? Realmente, para a gente falar de diversas vivências, né? Porque cada uma traz sua trajetória. Obrigada. Acho que a Olivia fala uma coisa importante ali, que é a questão dos pacotaços, né? A gente lida, né, com esse governo que governa no susto, né? E no susto e na desistência, porque ele vai lá, lança negócio, assusta todo mundo fica apavorado, começa a discutir as coisas, volta a questionar e a dizer não, isso não pode, isso tem que permanecer e tal. E aí, daqui a pouco, ele vai lá e dá para trás, assim, né? Então, a gente está o tempo inteiro tendo notícias e sempre sendo governado pelo susto, né? E sempre com coisas inesperadas que, assim, a gente está no dia a dia ali, né? Lidando com situações difíceis, né? Afirmando o óbvio, lutando por coisas importantes, tentando garantir que a população tenha o mínimo de direitos possíveis, né? Que já estão garantidos em lei. E ainda a gente tem essas quebras de fôlego, assim, né, o tempo todo, né, por esse governo que vai o tempo inteiro lançando as bombas, né, e a gente que desvia, né, a gente que desvia. Muito legal, muito bom a tua fala, te ouvir. Os dados da realidade, né? Como tu disse, como tu trouxe. Sim. Muito show. Até eu vou convidar aqui a Gabriela, se ela quiser fazer uma última fala, se ela tiver mais alguma coisa para a gente concluir a mesa. E também só agradecer a todo mundo aqui que está participando. Sensacional esse movimento. Acho que pegando tanto que a Olivia quanto a Jéssica falaram, né, sobre a questão do Bolsonaro também, como eu já tinha dito antes, assim, ele também tem um interesse, né, em fazer esse desmonte todo do SUS, né? Ele tem esse interesse, como todos os ministros da saúde dele. Como já no governo Temer também se tinha esse interesse, né, nesse desmonte. E isso acarreta para a gente, tem toda essa questão da faculdade que eu tinha falado antes, que a gente não conversa muito, né, sobre isso na faculdade. Pelo menos ali na PUC, espero que agora com a mudança do currículo tenha mudado. Sempre foi muito para a clínica, né, uma clínica privada que, enfim, no máximo que a gente vai fazer é fazer atendimento social no estágio, né. Mas, enfim. Mas essa questão de trazer esse debate, eu acho muito importante esse espaço do DAPSE, assim, quando eu participei do DAPSE também. Sempre achei muito importante os debates que o DAPSE traz, porque são coisas que a gente não vê na faculdade, né? Que a gente vê mais de fora. Né? Por mais que nós vamos ter alguns professores que vão conversar com a gente sobre luta antimanicomial, tanto sobre legislação, né, de SUS, de reforma psiquiátrica, enfim,
não necessariamente isso vai, assim, vai fazer o aluno buscar também, né? E eu acho importante ter esse debate, de trazer a psicologia mais para esse lado mais político, assim, da coisa, né? Mas acho que seria só isso, assim, não tenho mais nada a adicionar. Querendo ou não, a psicologia que a gente acaba tendo, como eu tinha dito antes, na outra mesa, a psicologia que a gente acaba tendo é uma psicologia muito privatista, elitizada, para um determinado público, né? E como é que a gente vai pensar, vai conseguir atuar, fazer uma atuação para a população? Porque a gente não atende a população, a gente atende uma determinada parcela ali que tem determinados meios para conseguir fazer uma psicoterapia numa rede privada, mas como é que a gente atende, como é que a gente atua dentro do Brasil, né? Como é que psicologia é essa, né? Sim, tem que fazer esses recortes, né, de classe, de raça, de gênero, de sexualidade, de tudo. Né? E isso, por mais que a gente traga na clínica, né, às vezes no social, na clínica, assim, para a população, né, na saúde pública, vem mais aberto, assim. Quando eu fiz meu estágio numa escola, que era uma associação beneficente, né, então eu atendia famílias de baixa renda, e eu fazia atendimento clínico, vinham muitas questões, assim que eu ficava assim, gente, como é que eu vou lidar com isso agora? Que tinha que ter muita questão, assim, de saber também para onde eu vou encaminhar esse sujeito, né? Para onde eu vou encaminhar no SUS? Eu vou encaminhar no posto de referência? Eu vou encaminhar para um CAPS? Quais são os CAPS perto, né? E também ter esse diálogo, e às vezes vem esse diálogo também da loucura em si, não necessariamente assim, ai, meu filho é esquizofrênico, mas tipo, meu filho tem depressão, né? Como é que a gente vai conversar sobre isso? Né? Até no geral na clínica, né? Muitas vezes não se aceita, né? Se vê muito assim, a psicólogo é coisa de louco, e tem toda essa questão de desmistificar a loucura, né? Para também esse tipo de atendimento, bem como até nos atendimentos sobre esquizofrenia, né? Eu sempre tentava trazer isso, assim, quando eu atendi, que esquizofrenia não definia a pessoa enquanto tal, né? É só tipo uma característica como eu posso ter diabetes, assim, né? É uma característica da pessoa, mas não define ela, assim, né? Isso a gente vê muito na questão de patologização. Ai, palavra difícil. E de medicalização também, né? Que acaba sobrecaindo no SUS, acaba sobrecaindo ali nessas pautas que a gente tem de saúde mental, né? Como é que a gente vai andar contra a corrente, ser menos, assim, aquela coisa assim, que tu lê o DSM e o CID-10, assim, e já fechei o teu diagnóstico, né? Que é óbvio que eles são importantes, a gente fala de desinstitucionalizar, desmedicalizar, palavras horríveis. Mas isso não quer dizer que a gente vai negar eles, a gente vai ser mais abrangente com o sujeito que está na nossa frente, né? A gente vai ter mais essas discussões não assim tão fechadinhas, a gente vai construir junto com o paciente, né? Isso, assim, eu acho importante também que a luta antimanicomial traz isso, né? A gente faz o tratamento em conjunto, eu não faço um tratamento sozinho, né? Eu tenho o conjunto do meu paciente, ele pode muito bem também, né, fazer em conjunto. Ele pode muito bem dizer o que ele quer, o que ele não quer. Tem o Guia GAN, não sei se vocês conhecem, que usam bastante na questão que é o guia eu não vou lembrar mas o nome exato, mas ele é na questão do paciente também poder dar pitaco, assim, na sua medicação, assim, se eu quero ou não quero tomar, como é que vai ser, como é que a gente vai fazer, então, né, se ele não quer tomar, tá, então como é que a gente vai fazer? Se ele não quer tomar com a terapia, vamos botar terapia de grupo, vamos botar oficinas para ele participar, para ter essa ocupação também, né? Agora eu me animei.
Sim, mas é pensar, né, que a gente também está lidando com um sujeito de direitos, a gente está lidando com uma pessoa ali, e poder pensar que como é que a gente vai tratar essa pessoa? Excluindo ela? É colocando ela num lugar que ela não tem uma rede de apoio? Isso vai ser melhor para ela? Isso, tu deslegitimar o que ela fala, tu falar, não, aqui tu não tem direito, aqui tu não pode ficar, aqui tu não é bem-vinda. E isso vai ser um processo de tratamento, né? E acho que a gente pode pensar também sobre isso e pensar que, às vezes, a loucura está no processo de excluir, né? E que é um processo também de adoecimento. Muitas vezes é o processo que se torna o processo principal de adoecimento, né? O processo que acaba deixando a pessoa numa condição pior, deixando ela em surto. A Olivia quer falar ali, né, acho que a gente pode ir fazendo o fechamento. E ainda dentro dessa mesa a gente nem falou de comunidades terapêuticas, né? Aí eu falei, Olivia. Ai, desculpa. Sim. E assim, digo a fundo também, né? Mas, porque assim, falando de abstinência, né? Ó, meu gato, concordou. Nesse processo que a gente pensa que se tem uma ideia de inserir a abstinência, né? Exclusão desse indivíduo, a comunidade terapêutica está aí, né? Osmar Terra tanto bate na tecla justamente porque é o mercado, né? Que se criou, justamente, né? Enfim. Fazer, então. Perdão, pode falar. Não, eu ia dizer que tem toda a questão da rede privada também envolvida na comunidade terapêutica e da religião, né? Também. Como tinha também nos manicômios, né? Muitos manicômios são religiosos, foram religiosos, são. Muito precários, né? Até hoje ainda muito é considerado. É muito precário, né? Ali, por exemplo, vê o São Pedro, né? Tá caindo os pedaços. Então, vamos fazer um fechamento aqui. E já que o gato da Gil é ciumento, não deixa ela falar, né? Ela fala e o gato corta. Mas, enfim, Jéssica também, se tiver mais alguma coisa para acrescentar, agora é o momento. Senão a gente fecha a mesa. Eu só queria mais uma vez agradecer o convite, né? Eu acho que, apesar de não ter participado de todas as falas anteriores, acho que foi uma conversa bem bacana. E, enfim, né? Estamos aí para seguir na luta. Acho bem importante, né, que tenham iniciativas dos estudantes para esse tipo de evento, assim, e fico super feliz de compartilhar, assim, o que eu tenho passado, né, como profissional hoje, porque também já estive no lugar de vocês, então tenho um carinho muito especial, assim, por estudantes e por conversar com essa galera que ainda está na universidade, né, e que está aí construindo também os próximos currículos, né, as próximas políticas que a gente vem atuando. Então é isso. Eu também gostaria de agradecer muito. Quando precisar, pode chamar, né? Sempre da Pisciana. Muito obrigado, então, gente. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado, Gabriela, por participarem aqui. E também para a Sandra, né, que não está mais entre nós, já partiu, que ela tinha um evento, enfim. Mas muito legal ouvir vocês, ter as contribuições, as vivências de vocês aqui, né? Porque isso é muito rico. A gente está aqui ainda num momento de formação, a gente está conhecendo a psicologia. Então, quem dirá conhecendo a prática, né, de como ela funciona e como que também funcionam as políticas públicas da psicologia, né? Que é um fator assim muito importante para a gente estar batendo na tecla. Então eu vou agradecer a todo mundo também que participou aqui, que estava assistindo, que está aí com a câmera desligada também, mas que estava ouvindo, que estava prestando atenção. Foi muito legal ter vocês aqui. E eu queria também fazer uma última fala aqui, um convite, que depois, às 8 horas, a gente vai ter uma mesa de uma roda de conversa, né? Vai ser uma discussão, então tá todo mundo convidado, quem quiser participar, aberto assim ao diálogo. O nome da roda de conversa é Trans o quê? Um diálogo sobre gênero e sexualidade. A gente vai debater sobre essas pautas de gênero e sexualidade. E, enfim, a roda de conversa continua às 8.
o link continua esse mesmo, a gente vai fazer um intervalinho aqui para o pessoal poder dar mais parecida, né? Porque, enfim, acaba pesando a quantidade de horas que a gente já está aqui, né? Mas às 8 horas a gente volta. Então, quem quiser participar, quem quiser discutir, e também quem quiser ouvir, a gente é muito... sejam todos bem-vindos, né? A participar com a gente. Como a Janaína Felisberti tinha colocado antes, que ela agradeceu que a gente usou pronomes neutros, né? Achou muito respeitoso nessa parte. Bom, a gente vai discutir também sobre isso, então fica o convite. Então, muito obrigado para todo mundo aqui fazendo esse fechamento. Só agradecer e pontuar os certificados também, né? A essa questão. Todos que estão presentes nessa mesa, que fizeram, na verdade, nessa mesa não, mas todos que entraram aqui no Zoom já vão receber o certificado pela plataforma do Simpla. É só vocês acessarem lá e vai estar liberado o certificado ao final do evento. Até amanhã a gente já libera para todo mundo. Então, aguardem. E a gravação dos eventos aqui, das mesas, vai ficar no nosso canal do YouTube, que vai ter o link pela bio. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por acompanharem até aqui. E só agradecer. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. E para a próxima mesa.